Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Como foram de prova? Espero que muito bem, certo? Porque vocês provavelmente vão estar vendo isso antes de eu conversar com vocês. Espero que vocês tenham ido topzera da balada, beleza? Fora isso, eu gostaria de dar uma caminhadinha, mesmo que hoje sendo de leves, pra gente andar com a matéria, beleza? Dar uma caminhadinha em direção a uma coisa que continua sendo tranquila pra gente, ainda não tem muita conta envolvida com isso, certo? Mas pode ser que comece a aparecer continhas mais chatinhas mais pra frente. Mas pô, pra quem acabou de passar por eletrólise quantitativa, molde elétron 96.500, só quer fichinha, né? Então, vamos que vamos. Bom, a gente falou na aula passada de entalpia, a gente chegou no conceito de entalpia, o ΔH, a partir de trabalho, o calor e um monte de coisa, certo? E daí a gente chegou às conclusões de endo e exotérmico. Endotérmico esfriava o ambiente em volta, exotérmico esquentava o ambiente em volta, todas aquelas coisas que a gente viu e que é muito importante pra gente, é intrínseco à matéria de termoquímica, certo? Mas que nos faz entender isso aqui mais profundamente, beleza? A partir de agora, galera, a gente vai começar a dar uma olhada nos tipos de entalpia que a gente pode ter, beleza? E logo nesse primeiro tipo que a gente vai falar sobre a entalpia padrão de combustão, isso é uma das matérias que mais cai no Enem em relação à termoquímica, beleza? Então o Enem adora essa parte, então dá uma atençãozinha especial quem já tá pensando lá na frente, fechou? Mesmo porque é legal, porque tudo que tem combustão e taca fogo é gostoso, não é mesmo? Então, a gente está aqui para falar de alguns tipos de entalpia, mas primeiro eu quero estabelecer uma coisa com vocês, que é o conceito de entalpia padrão, certo? Eu quero deixar muito claro o que significa quando aparece essa bolinha aqui, ó, essa bolinha aqui, ó. Tá vendo? Essa bolinha, ela significa o padrão, entalpia padrão. E qualquer outras variáveis que você achar, qualquer outros símbolos que você achar com essa bolinha em cima, tem o significado de padrão. Beleza? O que significa isso? Corresponde às entalpias nas condições que a gente chama de condições padrão. Beleza? Quais são as condições padrão? São as condições da CATP. Isso vocês tiveram no ano passado, beleza? Que significava CATP? Condição ambiente de temperatura e pressão. Então a gente dá um foco na pressão e na temperatura. Mas qual eram as condições ambientes? Condição ambiente de pressão, 1 atm, mas como a gente trabalha muitas das vezes no SI, por mais que 1 atm seja mais comum, eu posso chamar de 100 kPa, beleza? 100 kPa, fechado? Então eu posso usar essa nomenclatura, mas é mais comum o 1 atm, porém o Pascal é o SI da pressão, beleza? Sistema Internacional. Em relação à temperatura, o que você tem que lembrar? 1 atm e 25 graus Celsius. Embora lembre-se que graus Celsius são mais comum, porém no SI, no Sistema Internacional, eu tenho 298 Kelvin de temperatura. Beleza? Então essas são as condições padrão. Se o exercício apresentar que apresentam condições padrão para minha reação, para minha entalpia, para o que for, a gente vai estar trabalhando com a entalpia padrão e seu ΔH ganha a bolinha aqui em cima. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente analisar os tipos de entalpia, a gente vai falar da entalpia padrão. A gente vai estabelecer literalmente um padrão, beleza? Para a gente poder analisar de forma mais minuciosa. Pode ser? Então a gente começa com a entalpia padrão de combustão. Olha aqui que ganha. Era só um ΔH, virou padrão, ganhou a bolinha, e combustão ganha o Czinho aqui embaixo. Certo? Mas não adianta você tentar entender isso se você não lembrar o que é uma combustão. Então, combustão é quando eu pego um combustível, uma substância que eu queira queimar, certo? E reação com oxigênio, com gás oxigênio, que vai ser o nosso comburente. E isso tem a formação de produtos. Primeira dica, geralmente essa parte aqui é o que vocês estão vendo com o Dani, certo? A parte de orgânica. Então, geralmente para a gente queimar, a gente vai com compostos orgânicos, compostos que têm carbono. Então vai formar CO2 e água, se for uma combustão completa, e por aí vai em uma série de outros fatores que vocês já viram, beleza? E no caso eu coloquei produtos porque você pode fazer a combustão do hidrogênio, que eu vou comentar já já, beleza? E daí não tem nada a ver com carbono,
certo? Mas eu preciso de alguma coisa reagindo com oxigênio para ter esse produto, beleza? Galera, isso, se é entalpia padrão, obrigatoriamente tem que estar nas condições padrão. 1 atm, 25 graus Celsius, beleza? Galera, um exemplinho para vocês da combustão do butano. O butano é o principal constituinte do gás de cozinha, do gás que tem lá no seu botijão, é o butano, certo? Então, ó um exemplo, a fórmula dele, vocês estão vendo que o Dani é o C4H10, but 4 carbonos, ou hidrocarboneto, ligação simples, tudo que vocês já sabem, beleza? Reação com oxigênio e formação de CO2 e água. Quando você achar carbono reagindo com oxigênio, galera, isso vai fazer a formação de gás carbônico e H2O, beleza? Sempre que for uma combustão, ele comentar combustão, ou sempre que ele falar combustão completa, certo? Quando for incompleta, ele forma fuligem, que é o carbono sólido, sozinho, e monóxido de carbono, que é uma combustão pior para a sua saúde, beleza? Pelos N fatores do monóxido de carbono ser terrível para a gente, extremamente tóxico. Fechado? Então, falou de combustão, CO2 e água. Só vai pensar se ele falar incompleta. Beleza? CO2 e água, percebam que eu balanceei a minha combustão, certo? Então, por isso do 4, 5 e 13,5 é para balancear tudo que eu tenho de carbono de um lado. Eu tenho que ter do outro. Oxigênio, idem. Hidrogênio, idem. Beleza? Mas onde eu quero focar? Em duas coisas. Primeiro, percebam que eu tenho ΔH de combustão disso e vale menos 2.877,6 kJ por mol. Duas coisas. Primeiro, menos porque é uma reação de combustão. A gente já está cansado de falar que reação de combustão tem o menos sempre porque ela é exotérmica. Lembra disso? Então ela é exotérmica, ela libera calor e faz sentido. Ou quando você chega perto da fogueira, você está sentindo frio. Não, né? Não. Então ela libera calor para a vizinhança. A vizinhança como um todo sente o aumento da temperatura. Beleza? E outra coisa, quilojoule por mol, porque libera essa quantidade de energia desde que aqui tenha 1 mol do meu combustível, no caso do butano. Certo? Então, 1 mol disso libera 2.877,6 kJ. É muita energia. Beleza? E eu uso isso, como que eu sei tudo isso? Com aquela aula que a gente teve falando sobre calorímetro. Beleza? Tudo que eu vou calcular a partir de uma combustão, eu posso fazer por um calorímetro, que eu vejo toda aquela parte de aumento da temperatura da água, uso o calor específico dela, a massa de água que tem dentro, e lembra que esse calor da combustão, do que você está queimando, é transferido o calor para a água esquenta, e a partir dessa variação você consegue achar, porcentagem não, mas você consegue achar o valor calórico de carboidrato, proteína, entre outros combustíveis mesmo. Certo? Por exemplo, a combustão, galera, do metano, que tem lá no principal componente de gás natural e etc. A combustão do metano libera 890 aproximadamente quilojoules. Beleza? 890. Então, é menos 890, porque libera. Certo? Combustão do hidrogênio, do H2, menos 285, mais ou menos, quilojoules. Então, vai variando. E outra, se eu ponho um padrão, eu consigo tabelar. Então você tem todos esses valores tabelados para analisar isso aqui. Beleza? Então essa é a ideia da entalpia de combustão. O que geralmente ela faz você analisar? Presta atenção comigo, ó. Vou apagar aqui, condição padrão. Beleza? O que geralmente te cobram disso? Primeiro, você lembrar que a combustão sempre vai ser exotérmica, sempre vai liberar calor para a vizinhança. Só que o importante é que geralmente eles mexem com esses combustíveis, certo? Mexe com a gasolina, mexe com a combustão do álcool e mexe com a combustão do hidrogênio. E geralmente, para te complicar, ele relaciona como? Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 1 mol de C4H10 de butano liberando menos 2.700, ou melhor, 2.877,6 quilojoules. Então, é isso que está escrito aqui pra gente. O que geralmente ele relaciona? Ele relaciona uma massa.
E para eu transformar mol em massa, eu preciso usar a massa molar, certo? Massa molar é aquela que você tem na tabela periódica. Então eu sei, presta atenção nessa conclusão final, que o carbono vale 12, que o hidrogênio vale 1, 12 vezes 4 costuma dar 48, mais 10, eu sei que 1 mol de C4H10 envolve 58 gramas. Então eu posso falar também que 1 mol de butano libera 2.877,6 kJ, ou eu posso falar que 58 gramas de butano, que nada mais é que o C4H10, libera 2.000, ou seja, é menos 2.877,6 kJ. E o Enem adora isso, transformação para usar. Ele te dá kilojoule por mol, quilocaloria por mol, e ele relaciona massa. Então ele pergunta, por exemplo, a partir disso, 2.877,6 kJ por mol, quanto que eu consigo de energia em, por exemplo, 29 gramas? Pô, você fica com kilojoule por mol e ele me deu uma massa, então você vai transformar esse cara na massa molar, porque o mol dele tem a massa molar dele, certo? Então lembra que aqui eu calculei a massa molar. E daí, se 1 mol é a massa molar libera essa energia. Se ele perguntasse, por exemplo, é um exemplo, 29 gramas, eu vinha aqui e colocava X e fazia minha regra de 3. Se 58 libera isso, 29 libera X. 29 é metade de 58, vai liberar metade da energia e daí se dá sequência. Lembrando, tanto eu numa prova, quanto o Enem adora esse tipo de coisa. Tanto que, por exemplo, para você ver vantagem em combustível de carro, geralmente se vê por isso, além do poder calorífico, certo? Então, principalmente na relação da massa pela energia liberada. Beleza? Certo? Qualquer dúvida, manda mensagem, pergunta, certo? Pergunta na hora da aula, não tem problema nenhum. E espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa grita. Fechou? Beijo no seu coração. Até a próxima. Fui!